Cumprimento mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, podemos nos assentar. Antes de eu ler o texto da Bíblia aqui, eu preciso externar aqui meu agradecimento a Deus, né, pela vida da minha esposa, que está comemorando aniversário hoje, né? E eu louvo a Deus pela vida dela, uma mulher de Deus, mulher de oração, mulher batalhadora, né? E firme no propósito, que não desiste. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Em tudo eu tenho que louvar a Deus pela vida da minha esposa. Não teria ministério pastoral se minha esposa não estivesse me ajudando como ela me ajuda, como ela tem suportado muitas coisas para estar comigo ao meu lado, né? Muitas das vezes suportando as dificuldades do trabalho da obra de Deus e muitas das vezes me suportando também, né? Me suportando, porque me conhece quem convive comigo e ela é quem convive comigo, sabe como que eu sou. Então ela tem me suportado, tem me tolerado em muitas coisas. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e observo ela, o comportamento dela, o testemunho dela, e eu fico mais grato a Deus ainda, né? Difícil é para o marido ter uma esposa insubmissa, uma esposa que não se porta decentemente, uma esposa que não dá testemunho, né? Isso é muito difícil para o homem de Deus, que quer fazer a obra do Senhor, que quer ser obreiro na casa do Senhor, que quer exercer um chamado, um ministério na obra do Senhor, quando a esposa não está ali do lado dele para ajudá-lo, né? Para fortalecê-lo. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a minha esposa tem me ajudado, desde quando nós nos casamos. O Senhor tem levantado ela como um muro forte, né, ao meu lado, para suportar muitas pancadas aí da vida, das dificuldades do caminho. E graças a Deus, né, através da oração dela, nós estamos bem, minha família está bem, estamos gratos a Deus, né, pela vida dela. Deus abençoe você, minha esposa, eu te amo muito, obrigado pelo teu companheirismo, pelas tuas palavras, viu? Deus abençoe, viu? Amém? Glória a Deus. Chora não. Mas é verdade, irmão, o que eu estou dizendo é do fundo do meu coração, tá? Minha esposa, ela é uma mulher de Deus. Tudo se resume nisso, né? Ela é uma mulher de Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus abençoe. E Deus abençoe você que está aqui nesta noite para ouvir a palavra. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para esta congregação. E durante o decorrer do culto, os louvores, as palavras que foram ditas aqui pelos irmãos, vem só confirmando ainda mais a palavra que eu tenho para trazer para os irmãos. Todavia, pode ser que alguém antes de eu ministrar pense, mas puxa vida, o pastor já pregou nesta palavra aí, já ouvi ele pregando. Mas o Senhor Jesus me deu uma direção nesta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, para que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra ela vem, irmãos, mediante o coração da igreja, tá? Quando o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Coríntios, expressando para Coríntios ali os suas dificuldades em coisas concernentes ao reino de Deus, Paulo ainda lança ali sobre a igreja uma decisão que eles deveriam tomar. Paulo fala assim: quando eu for ter convosco, como vocês querem que eu vá? Com vara ou com espírito de mansidão? Então era o coração da igreja, o sentimento da igreja, o comportamento dos irmãos que definiria como que viria a palavra. Está entendendo? Então Deus ele manda a palavra pelos seus ministros que pregam no altar, mediante o coração do povo que está ouvindo a palavra dele. Em questão do coração, Deus conhece todo o nosso coração. E Deus não somente conhece o meu e o teu coração individualmente, como o Senhor nos olha também como uma unidade, ou como um corpo, né? Como um corpo composto de membros, cada membro a sua função. Deus olha para a igreja como um todo também para falar na mensagem, porque Deus ama a igreja, glória a Deus, Ele tem amor pelo seu povo, Ele zela pela igreja. Deus é um Deus zeloso, né, irmão Tenor? Ele é um Deus zeloso, irmãos, Ele zela por nós, tá?
Ele zela por nós. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesta mensagem, porque eu quero trazer para os irmãos aqui alguns perfis. Eu creio que todos os irmãos sabem o que é perfil, né? Perfil. Quando nós recebemos uma notificação no celular, você vai lá para ver o que é que está acontecendo. Você aperta o sininho lá, né? Quando você aperta o sininho, você vê alguém que comentou alguma coisa. Você, aperta na foto. Aí quando você aperta na foto, você vai cair no perfil da pessoa. Ali está a data de nascimento, o lugar que mora, o lugar que estuda, está as fotografias, está os vídeos, está tudo que ela posta, está a vida dela, é o perfil dela. Então os irmãos conhecem bem o que é perfil. E é sobre o perfil que eu quero falar nesta noite com os irmãos, dentro deste texto que subiu ao meu coração falar com a igreja, sobre esse perfil. Amém? Capítulo 21 de 1 Reis. Amém? E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Glória a Deus. Amém? Para que os irmãos entendam a mensagem desta noite, irmãos, nós já ouvimos falar muito de Jezabel, ouvimos falar muito de Acabe, não é estranho o texto para os irmãos. Também já ouvimos falar de Nabote, este homem temente a Deus, herdeiro de uma herança, ele tinha algo valioso, né? Mas nós, às vezes, olhamos para o texto e não entendemos totalmente o que Deus quer dizer dentro dele para nós. E é justamente desta forma que eu quero que os irmãos entendam esta palavra para esta congregação nesta noite, de olhar o perfil desses três personagens a qual a Bíblia está falando neste texto. O primeiro personagem que a Bíblia fala, irmãos, que eu quero que os irmãos examinem o texto, eu quero seguir uma ordem, né? Uma ordem que vem de baixo para cima, vem de baixo para cima. Eu quero seguir essa ordem com você, para que você entenda. O primeiro personagem que eu quero trazer para os irmãos, dentro do meu entendimento, que não é muito, mas eu quero trazer o pouco que eu sei sobre este personagem, é Jezabel. E eu quero que os irmãos analisem o perfil de Jezabel, com uma ótica da seguinte forma: Jezabel, um sistema mundano e pecaminoso. Jezabel representando um sistema mundano e pecaminoso. Então a primeira coisa que você deve entender sobre Jezabel, esta mulher, é que ela representa um sistema, ela representa uma sedução, ela representa um estado pecaminoso, que dentro desse estado pecaminoso há variedades de seduções que levam o homem, a mulher, o jovem, a moça, o crente a
perder a salvação que Deus lhe deu e lhe concedeu. Jezabel, mulher de Acabe. Perfil desta mulher, segundo as escrituras e segundo o pouco entendimento que eu tenho, irmãos, que ela era uma mulher autoritarista, uma mulher que usava de domínio sobre o seu marido. Não somente isto era o perfil de Jezabel, mas Jezabel também ela era uma mulher idólatra. Ela era adoradores de ídolos pagãos, e ela não somente era adoradores de ídolo pagão, mas também ela era uma mulher que induzia através de falsas profecias, baseada na sua crença e na sua falsa religiosidade, pecaminosa que ela tinha, ela induzia pessoas a seguir as suas dissoluções. Não somente porque ela era profetisa de Baal, mas porque também ela era esposa do rei. E quem desobedecesse a ordem do rei seria morto, porque esse era o decreto dos reis que reinava. Quando o rei dava uma ordem, era para ser executada a ordem. E Jezabel, ela representa este sistema. Um sistema pecaminoso, um sistema de idolatria, um sistema de vaidade, porque Jezabel, ela era uma mulher vaidosa ao extremo. Ela era uma mulher que exercia de todos os artífices para seduzir. Quando eu digo que ela representa um sistema pecaminoso e mundano, eu estou querendo que você olhe para o mundo que você e eu e nós vivemos, nesta nossa geração, e vemos este mundo que nós vivemos também com esta mesma ótica, uma ótica de um mundo que seduz, uma ótica de um mundo de pecado, uma ótica de um mundo que nos oprime e que oprime, porque aqueles que vivem no mundo estão debaixo de opressão, e Jezabel, ela era uma mulher que ela oprimia aqueles a qual ela bem queria e bem entendia. Então ela representa um sistema mundano, pecaminoso, cheio de podridão, que faz com que a alma do homem se perca. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Jezabel, ela representa tudo isso. Lá no capítulo da carta à igreja, para que os irmãos entendam um pouco mais a palavra que eu quero ministrar nesta noite, na carta à igreja de Tiatira, aonde o Senhor Jesus escreve para o anjo da igreja, Jesus diz assim: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Quando Jesus se identifica para aquela igreja, para aquele pastor daquela igreja, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele está dizendo: eu vejo o que ninguém vê, eu sei o que ninguém sabe, eu observo aquilo que ninguém observa, porque os olhos do Senhor como chama de fogo, ele penetra, irmãos, o coração íntimo da nossa alma, ele vê tudo o que se passa dentro de nós. Deus, ele mede a nossa vida espiritual, principalmente, meus irmãos, quando nós estamos sozinhos. Quando nós estamos sozinhos. É a hora que nós estamos sozinhos que o Senhor mais mede a nossa fidelidade para com Ele. Esta hora, Jesus está dizendo: eu tenho os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Ele tanto fala aqui neste texto que ele vê todas as coisas, como ele se apresenta também como um Senhor que exercerá um certo juízo a quem praticar aquilo que o mundo está oferecendo de bandeja, ou que for seduzido pelo mundo de engano, a qual ele também fala no texto que nós estamos lendo. Olha só: eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Falando com o pastor da igreja, o anjo da igreja, Jesus tece a ele elogios, porque aqui Jesus elogia. Mas, irmãos, no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 20, Jesus diz assim, de Apocalipse, para o pastor da igreja, olha o que ele diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza,
ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A mulher, ela não se chamava Jezabel, mas ela estava no espírito de Jezabel dentro da igreja. E o que ela fazia na igreja? Ela induzia os irmãos da igreja a comerem dos sacrifícios da idolatria, a se prostituírem. Aqui você pode ter o entendimento assim, porque não é somente prostituição quando um homem ou um casado se relaciona fora do casamento, mas também é prostituição e considerado adultério na Bíblia quando alguém que serve o Deus santo, fiel, justo e verdadeiro, larga este Deus para ir servir o Deus deste século. O diabo, Satanás, está se prostituindo com o diabo, porque deixou os cuidados do Senhor e foi após um Deus, com D minúsculo, que a Bíblia fala, que cega o entendimento dos homens. Esta mulher, ela estava no espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel. Vaidosa. Espírito de Jezabel. Idólatra, espírito de Jezabel, autoritarista, espírito de Jezabel, que oprimia aqueles que bem queria e bem entendia, espírito de Jezabel. E aqui mostra bem qual era o sentido desta mulher dentro da igreja: comam do sacrifício da idolatria. Sabe, irmãos, qual que era a doutrina desta mulher pregando para os irmãos da igreja, que muitas das vezes nós vemos acontecer na igreja, nós vemos acontecer isso na igreja, nós vemos isso acontecer da igreja. Ela pregava sobre o gnosticismo. Sabe o que é gnosticismo? É quando essa doutrina surgiu ali nos dias dos apóstolos, e a mulher estava usando desta doutrina. O gnosticismo é uma doutrina, irmãos, que ensina que o que você faz por meio do corpo não é pecado. Porque o que você faz por meio do corpo não interfere na tua alma, porque a tua alma é espiritual. E o corpo, como veio do pó e volta para o pó, então você pode fazer por meio do corpo o que você bem quiser e o que você bem entender. Isso é o gnosticismo. E era esta doutrina que esta mulher ensinava na igreja. E muitos caíram nessa doutrina. Essa doutrina, ela está viva até hoje dentro das igrejas. Porque tem crente que na igreja é crente. E tem crente que fora da igreja é ímpio, porque anda com os ímpios, faz o que os ímpios faz, fala como os ímpios fala e vive como os ímpios vive. Isto é gnosticismo, porque está aprendendo que o que você faz por meio do corpo não vai interferir na salvação, e fica com uma falsa concepção que é somente estar no culto, cumprindo o horário de 1h30, ouvindo a palavra, louvando a Deus, que é o suficiente para ir morar no céu, quando a Bíblia ensina que isto não é o suficiente para morar no céu, porque a Bíblia diz assim, que é o Senhor quem nos santifica em todo o espírito, alma e corpo. Louvado seja Deus. Deus quer de você o teu espírito, Deus quer de você e de mim a nossa alma, Deus quer de você e de mim o nosso corpo. Aleluia, louvado seja Deus. De forma que o crente que é crente na igreja deve ser crente, e fora dela mais ainda, porque está no meio dos ímpios. Está entendendo? Este espírito de Jezabel estava vivo e ativo na igreja. E Jesus fala ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Sabe qual que era o problema da igreja de Tiatira e do pastor da igreja? A tolerância. Jesus fala: eu tenho contra ti que toleras. Tem um problema muito grave em ser pastor hoje em dia. Muito grave mesmo, irmãos. Isso é uma luta, é um combate que alguns pastores combatem. Nem todos, viu? Mas alguns combatem. Porque alguns pastores, por causa do respeito humano que tem, ou medo de perder alguém, sair da igreja, ou também medo de perder o dízimo ou a oferta, porque a igreja com pouco membro não dá e não enche, né? Muitos pastores nesse sentido, com este medo, com este receio, eles toleram isto dentro das igrejas. E aí o
o povo vai fazendo o que bem quer, o que bem entende. É uma pinturinha aqui, é um brinquinho ali, é um joguinho de futebol ali, é um jogo de videogame aqui, é um jogo disso ali, outro lá. E os pastores se fecham, se travam e não pode falar para a igreja porque tem medo. Se falar contra o adultério, não quer falar porque às vezes dentro da igreja tem alguém que não é casado. Se falar contra o adultério, a pessoa vai sair da igreja, o pastor fica com medo. No culto de Santa Ceia, não pode ministrar uma palavra de santidade para a igreja, porque tem alguém na igreja que se desviou e não participa da Santa Ceia, e sai da igreja antes da Santa Ceia, porque a pessoa julga assim: eu não estou participando da Santa Ceia, eu vou embora. Quando deveria botar a consciência e falar: eu preciso participar da Santa Ceia. Porque se crê que que não participar da Santa Ceia está em pecado, precisa mais ainda arrependimento para pedir perdão a Deus e ser perdoado e entrar em comunhão no corpo para participar da Santa Ceia, para também morar no céu. Espírito de Jezabel na igreja, espírito de Jezabel no mundo, espírito de Jezabel nos nossos tempos. O pastor, ele tinha tolerância ao pecado, à iniquidade, né? E o Senhor nos exorta, irmãos, a nos levantarmos contra este tipo de ensino antibíblico que está dentro das igrejas, na vida de muitos pastores que querem que a igreja se encha. Enquanto, irmãos, eu for pastor, eu vou continuar pregando e falando que nós só vamos morar no céu com santidade, nós só vamos morar no céu com renúncia. Só tem céu para quem vive uma vida na presença de Deus, não só aqui no culto, mas principalmente fora do culto. Fora do culto. Não deixa ser enganado pelo teu coração. A Bíblia diz que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Quem poderá entender? Porque tem gente que fala assim: mas o meu coração não me acusa. Aí a Bíblia diz assim: maior que a tua consciência é Deus, maior que o teu coração é Deus. Porque mais enganoso é o coração. Então não fique esperando que o teu coração vai te acusar, porque o teu coração e o meu coração é sujeito à carne. Muitas das vezes o Senhor Jesus, ele está tentando nos resgatar da carne e dos seus prazeres, e nós muitas das vezes estamos indo de encontro a que a carne quer. Simplesmente é muito fácil de entender isso. Quer ver? O que você fez para Jesus hoje? Você orou? Leu a Bíblia? Tirou um minuto para meditar na palavra de Deus? Fez uma oração? Mas o que você fez pela tua carne? Tua carne quis sair? Tua carne quis se divertir? Tua carne quis fazer coisas que ela gosta? Mas e o Espírito? Só 1h20 no culto, e ainda às vezes chega no culto cansado, com sono, com vontade de dormir dentro da igreja. Irmãos, que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? É isso que vai nos levar ao céu? É desse jeito que vamos? Perfil de Jezabel. Cuidado com o perfil de Jezabel. Para terminar com o perfil de Jezabel, que os irmãos conhecem a história de Jezabel, sabe o que acontece com ela? Ante a sua morte, quando o rei Jeú, que foi ungido a rei por Eliseu, se não me falha a memória, ele é levado por Deus ao palácio de Jezabel. Quando ele chega lá, Jezabel se pinta, coloca um lápis nos olhos e pinta os olhos, mas se pinta para morrer. Tem muita gente fazendo isso, se pintando para a morte espiritual, se pintando para a morte espiritual, porque está cuidando mais do corpo físico e visível do que o corpo espiritual, o interior, porque aquilo que está no interior é o que é manifesto diante dos olhos. Quando o Senhor fala para Samuel: olha, Samuel, eu não vejo como vê os homens, eu olho para o que está dentro, e vocês olham para o que estão fora. Deus não está reprovando o jeito de nós olhar por fora, porque nós não podemos ver dentro, mas também Deus não está cooperando que por fora nós devamos andar de qualquer jeito, porque a Bíblia fala: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E diz também: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Ou nós somos do Senhor, ou não somos.
Ou nós somos crente nessa geração perversa e corrompida, irmãos, ou nós não somos. Duas coisas não podemos ser, ou crente aqui e lá fora não. Sabe, porque a Bíblia ensina que nós devemos ser santos, assim como é santo aquele que nos chamou. Santos é separado, tá? Tem lugar que não é para o crente. É separação mesmo, irmãos. Pode chamar de chato, deixa chamar. Pode chamar de antigo, deixa chamar. O que importa é onde nós vamos terminar depois. Porque aqueles que vão suportando, aderindo, vão deixando, irmãos, eles não somente vão indo a passos largos para a condenação eterna, mas vai levando um rebanho após si. Vai levando um rebanho após si. O rebanho vai seguindo o pastor, vai seguindo o pastor. E o pastor, com medo de falar, com medo de perder, com medo de alguém sair da igreja, não fala. E vai deixando, e vai deixando, e vai tolerando, e vai tolerando. Está entendendo? É o que acontece. Quando o irmão Klausner estava dando uma palavra aqui, eu falei, olha aí a confirmação da palavra. Porque ele me fez uma pergunta. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? As pessoas apostatando da fé. As pessoas deixando a casa do Senhor. Porque estão se alimentando da carne. Estavam na igreja se alimentando da carne. Se esforçando até para não ser tragado pela carne. Mas aqui na igreja uma coisa, em casa outra coisa. Eles não se desviam na igreja, eles se desviam em casa. Porque aqui é lugar de culto, ouvir a palavra de Deus. Lugar de desviar é em casa. Lugar de desviar é nas amizades do trabalho, é no trabalho. Lugar de desviar é na escola. Lugar de desviar é no mundo dos ímpios. Porque fica sendo carregado das coisas dos ímpios e vai se enchendo delas. E não tem visão espiritual de Deus para entender que este mundo pecaminoso já está reprovado pelo Senhor. E Ele vem tirar a igreja deste mundo para que a igreja seja sarada, aleluia, eternamente. E tem gente que não entende isso. Olha o perfil de Jezabel. Esse é o perfil mundano, tragado pelas seduções. O salmista diz assim: não assenteis nas rodas dos escarnecedores. Tem crente que tem mais prazer na roda dos escarnecedores do que sentar com um crente para conversar. Tem mais prazer na onde tem bobagem do que onde tem coisa santa. Tem crente se detendo no caminho dos pecadores. Sabe o que é se deter no caminho dos pecadores? É você parar com as coisas de Deus e você começar a fazer as coisas que os pecadores fazem. Porque uma coisa é nós dizermos que nós somos pecadores. Nós não estamos dizendo que nós somos santos. Porque santo é o Senhor. Nós somos santificados mediante a renúncia do pecado que é na nossa carne para uso do Senhor. Cada um tem o seu vaso em santificação para uso do Senhor. Nós estamos nos santificando. Mas ninguém está batendo o peito dizendo eu sou melhor que todos. Eu sou mais santo, eu sou mais fiel, eu sou mais crente. Não. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas se detendo no caminho dos pecadores. Pouquinho só que está no meio dos pecadores, já começa a falar igual. Já começa a agir igual. Já começa a pensar igual. Já começa a questionar igual. Por quê? Porque não tem fortalecimento. Não tem, irmãos, ainda um entendimento para entender que nós não somos daqui. E nós não podemos ter prazer nas coisas que são daqui. Porque nós não vamos ficar aqui. Mas para os que vão ficar aqui hoje, está muito bom, está muito gostoso, está muito bom, está legal assim, que bom que ficasse assim, era bom até que Jesus nem voltasse mais, porque está tão bom as coisas agora. É assim? Isso aqui, irmãos, é o mundo. Esse é o perfil de Jezabel, que está sendo apresentado para os crentes da igreja. O perfil de Jezabel. Agora eu quero falar para você sobre a representatividade de Acabe. Acabe, no meu pouco entendimento, segundo o entendimento que Deus me deu para trazer essa mensagem para a igreja, é que Acabe representa Satanás neste texto da Bíblia. Ele representa o próprio diabo. Acabe foi um rei que reinou em Israel, na capital de Israel, Samaria. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor.
muito mais do que todos os que vieram antes dele. E este mesmo Acabe, ele tinha um modo operante. Sabe qual era o modo operante? Ele operava no seu modo operante segundo Jezabel, segundo o que Jezabel ditava. Jezabel representa o mundo, Acabe representa Satanás. Satanás usa das coisas do mundo para tentar tirar aquilo que é de Deus na nossa vida. Está entendendo a mensagem nesta noite? Acabe representa Satanás, e ele usa da astúcia, da sedução de Jezabel, da prática pecaminosa de Jezabel, para exercer os seus próprios contentamentos. No texto que eu li para os irmãos, Acabe, ele vai até Nabote. Nabote é um homem que está próximo ao palácio de Acabe. Nas terras de Nabote tem uma vinha. Esta vinha, irmãos, é uma plantação de uva. Nabote era um homem que gostava de trabalhar para dar fruto, produzir fruto. Está entendendo a mensagem? Nabote trabalhava para que desse fruto. Ele trabalhava para que desse fruto. E o diabo, que representa Acabe, e Acabe, que representa o diabo, estava de olho grande naquilo que era de Nabote. Ele tinha aquilo que era dele, mas não, ele queria, era que Nabote perdesse o que ele tinha de melhor. Então o que ele faz? Ele vai até Nabote e faz uma proposta para Nabote. Olha, Nabote, é o seguinte: você canta aí na igreja, você prega, você está cantando com os jovens, você toca na igreja, você mexe no som, você fica na porta. Nabote, é o seguinte, eu te dou um trabalho melhor para você, né? Uma coisa que vai te trazer mais contentamento, você vai se sentir até bem melhor do que isso aí, né? Eu tenho coisa melhor, mas eu quero o que você tem, eu quero o que é teu. E Acabe, ele faz essa proposta para Nabote, ele oferece algo ainda melhor. Não é o que o diabo faz? Alô, irmãos, não é o que o diabo faz? Ele não oferece algo melhor? Você acha que ele vai oferecer algo pior? Não, irmãos, o diabo vai sempre oferecer o melhor. Pode ter certeza disso. Ele vai oferecer o melhor. Então esse Acabe, ele oferece o melhor. Quando ele oferece o melhor, e ele não consegue, porque a proposta dele não foi aceita por Nabote, porque Nabote é um crente. Amém, irmãos? Nabote é um crente cheio de Deus, um crente que tem amor ao que é do Pai, um crente que exerce com zelo e cuidado, o cuidado daquilo que o Pai lhe confiou. Ele é uma pessoa que ele cultiva, ele granjeia, ele trabalha, aleluia, ele não mede esforços para cuidar daquilo que era herança do Pai, porque ele quer reter, ele quer colher grandes frutos para si. Então ele é um crente que ele resiste. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Amém? Olha o perfil de Acabe. Quando Acabe vai com a proposta para Nabote, e ele não consegue, porque ele foi lá tentar o crente que está trabalhando, pregando, cantando, louvando, exercendo o ofício na obra de Deus. O diabo fica indo, proposta, em cima de proposta, né? É internet, é televisão, é besteira, é pornografia. Ele vai, não consegue, O que ele tenta? O que Nabote, o que ele faz? O Acabe, ele volta lá frustrado, porque o diabo, ele é frustrado. Quando ele tenta contra um crente cheio do poder de Deus, e ele não consegue exercer o que ele queria sobre aquele crente, ele fica frustrado, ele volta frustrado para casa, e lá ele se deita lá e fica chorando, porque ele queria fazer alguma coisa contra aquele crente e não pôde. Aí entra Jezabel. Jezabel vê a tristeza do Acabe e ela apresenta para ele a solução. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou acusar ele perante os maiorais, né? Não é assim que muitas vezes acontece? Acusação. Falsas acusações. Ela então acusa Nabote perante os anciãos de Israel e os maiorais, nobres de Israel, para que ele seja morto apedrejado. Perfil de Jezabel, perfil de Acabe, que trabalha com o sistema mundano para tentar tirar aquilo que é herança do nosso Pai. Nabote, ele tem o seu perfil de um crente fiel, de um crente que resiste,
de um crente que não se deixa vencer e nem se iludir por proposta, de um crente zeloso, que cuida e zela daquilo que é herança do Pai. Era lei em Israel, que nos dias de Josué, quando as terras foram divididas para o povo de Israel, que quando houvesse o povo de Israel adentrado e possuído a terra e tomado a sua terra, o seu pedaço de chão, que não era para eles vender a terra que era deles para o estrangeiro, era para ficar entre família. Por isso que quando você vê a história de Ruth, você vê a história de Noemi, você vê Ruth voltando lá, né, para Israel, para as terras, para os termos de Israel, junto com Noemi. A Ruth acaba se casando com Boaz, porque as terras teriam que ficar entre família, não poderia ser dispersado para outro ou vendido para outro. Nabote levava muito a sério a ordenança de Deus, ele tinha temor a Deus, ele era zeloso pelo que era de Deus. E ele tinha aquela herança que era o seu pedaço de terra, era o seu pedaço de chão, era onde ele trabalhava, cultivava, era onde ele colhia dos frutos, era onde ele era abençoado, era onde ele era próspero. Então Acabe vem com um monte de proposta para ele ceder à tentação, e ele: não dou, não vendo, não empresto, porque é herança de meus pais. O perfil de Nabote é o perfil do crente fiel. É o perfil do crente que no meio desse sistema mundano, ele não se corrompe. É o perfil do crente que no meio das propostas de Satanás, ele fala: não, o que eu tenho foi Deus que me deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for, aleluia, aquilo que está vindo de proposta de Satanás para você, escolha sempre ficar com aquilo que Deus te deu. Porque aquilo que Deus te deu é herança. Louvado seja Deus. Nabote, ele é o perfil do crente fiel. Ele é o perfil do crente que resiste à tentação. Ele é o perfil do crente que ele não está olhando para a vinha do outro, ele está olhando para a sua. Está entendendo? Porque Acabe disse: olha, eu tenho uma melhor, se você quiser trocar, você pode. Não é assim que acontece? Às vezes o crente vem, vai para outra igreja: ah, pastor, posso? Vai, congrega, coopera. Aí vê um negócio que não tem aqui e fica com os olhão desse tamanho na vinha do outro. Mas a herança que Deus te deu é uma, a vinha que Deus te deu é uma. Aleluia. Se você não dá valor na tua vinha, se você não dá valor na tua vinha, pode ter certeza que qualquer proposta que vier para você, você vai desfazer dela rapidinho, porque não dá valor na vinha que Deus deu. Todos nós temos uma vinha, todos nós como crente em Cristo Jesus, temos uma vinha, temos uma herança, temos algo que foi nos concedido pelo Pai, e o diabo está olhando para a tua vinha e ele quer tirar a tua vinha de você. Ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com o teu ministério, ele quer acabar com o seu trabalho que você exerce na casa de Deus. Ele quer acabar com o seu tempo de louvar a Deus, de glorificar a Deus. O diabo, ele está olhando para a tua vinha e cobiçando a tua vinha, porque ele quer que você decida desfazer da tua vinha. Está entendendo? O perfil de Acabe é o próprio manifestação do diabo, usando o sistema de Jezabel, o sistema mundano, pecaminoso, cheio de imoralidades, apresentando para o crente. Olha o perfil de Nabote. Nabote é o crente que resiste. Nabote não é o crente que faz aliança. Nabote, ele é um crente que resiste, e ele está disposto até a perder a sua vida e sacrificar a sua vida por amor àquilo que era a herança de seu pai. Aleluia, louvado seja Deus. É o que está acontecendo nos nossos dias, irmão Klaus, né? É isso que acontece nos nossos dias. As pessoas acabam cedendo ao perfil de Jezabel, porque o mundo parece que tem mais atrativo do que a igreja, né? Porque a igreja você tem que se vestir decentemente no meio dos ímpios, você tem que falar diferente no meio dos ímpios, você tem que ser uma pessoa diferente, porque é bíblico que nós vivamos em novidade de vida, é bíblico que nós sejamos um povo separado. E muitos crentes da igreja às vezes não entendem isso, ou até entendem e não querem entender isso. Eles querem se misturar, quer mesclar. Tudo que é misturado não presta, irmãos. Mais cedo ou mais tarde vai estragar. Mais cedo ou mais tarde vai apodrecer.
porque deixou a originalidade. E é o que está acontecendo no nosso tempo presente. Misturou, sabe? Misturou culto com dança. Misturou culto com discoteca. Misturou culto com um monte de coisa que a gente vê no mundo. E aí querem a presença, a essência, o poder de Deus. E o poder de Deus não se manifesta nessas coisas. O poder de Deus se manifesta numa igreja que se santifica. Aleluia! Que se separa, que não se conforma com este mundo. O poder de Deus se manifesta no meio de um povo que entende que vai morar no céu, aleluia. Canta lá, massurianda lá, massuribianda lá, se decanta lá, massurianda lá. Aleluia, não troque a tua vinha, não troque, não troque, não troque a tua vinha, continue com ela, é herança de Deus para a tua vida, é herança de Deus, aleluia, independente do que aconteça, é herança do Senhor para você, glória a Deus, aleluia. Qual é o teu perfil? Qual é o teu perfil? Se alguém clicar lá agora no teu perfil, no Facebook, o que vai estar lá apresentado? Ali está o teu perfil. O que você tem? Ali está mostrando como é que você é. Como é que é o teu coração. Como é que é você por dentro. Porque nós manifestamos para fora aquilo que nós é por dentro, irmãos. Está entendendo? Nós manifestamos o exterior naquilo que está dentro. Porque Jesus fala que é o que está dentro que contamina o homem. É o que está dentro. É o que procede do interior para fora. Está entendendo? Não é difícil, eu falei esses dias. Não é difícil você e eu e nós, irmãos, crentes de Jesus Cristo, termos o discernimento. Ter discernimento é um dom espiritual. É um dom espiritual. E está lá na galeria dos dons espirituais. Dom de discernimento de espíritos. Sabe, quando alguém lê esse texto, pensa que está falando de demônios, mas não está falando de demônios, é dom de discernir o espírito da pessoa, porque a Jezabel, ela tinha um espírito egocêntrico, um espírito autoritarista, ela tinha um espírito pecaminoso, ela tinha um espírito mundano, ela tinha um espírito totalmente de falta de temor a Deus. Então quando você olha o comportamento de Jezabel, e você olha o comportamento de alguém, você fala, opa, peraí, esse espírito não é o Espírito Santo, não é o espírito de demônio, é o espírito da pessoa, é o sentimento que está dentro dela, manifestado para o lado de fora. É por isso que nós, quando vamos ler a Bíblia, nós vamos lá no livro de Malaquias, no final, e o Senhor, por intermédio de Malaquias, ele fala assim, eis que eu vos envio o profeta Elias. Elias já havia sido levado já há algumas centenas de anos antes de Malaquias, para o céu, como os irmãos conhecem a história. Mas espera aí, quem é que ia vir no espírito de Elias? Louvado seja Deus, o próprio Jesus fala no Evangelho que João, aleluia, o Batista, aquele que ele começou a pregar naquela geração, aquele que começou a falar a verdade, condenar Herodes, falar, Herodes, você tomou a mulher do teu irmão Filipe, você está em adultério, em prostituição, Herodes, se converta, se arrependa. É aquele João Batista que não tinha medo, ele veio no espírito de Elias, não que ele era Elias, ele veio no espírito, com a mesma ousadia, com a mesma força, com a mesma autoridade, aleluia, e ele arrumou discípulos, a nação de Israel, aleluia, o povo de Israel olhava para João e via João como um profeta, e Jesus deu testemunho de João, dizendo que profeta maior que João nunca houve, aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? Ele foi o último de uma geração de profeta que se levantou para falar a verdade, no meio de uma geração perversa e corrompida. João veio no espírito de Elias, na mesma força, na mesma unção, com a mesma autoridade. Quando fala de espírito de Jezabel, é alguém que tem os mesmos comportamentos de Jezabel, os mesmos traços, as mesmas atitudes de Jezabel, aleluia, louvado seja Deus. Mas quando fala do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, da moça de Deus, dos servos do Senhor, nós devemos
devemos vir no Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus, a qual o Senhor nos deu, que à medida que nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluia, nós vamos se parecendo com Jesus, falando igual Jesus, falando as palavras de Jesus, andando igual Jesus, se comportando igual Jesus, fazendo o que Jesus faz, porque está no Espírito, aleluia, de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus, no Espírito Santo, aleluia. Entendeu o perfil do crente? Esse é o perfil do crente. Fora disso, irmãos, é viver engano. Fora disso, é viver duas personalidades na igreja. Sou crente aqui, mas lá fora não dá não, porque lá fora ninguém é. Sou crente aqui, mas na escola não dá. Sou crente aqui, mas no trabalho, se eu não falar igual eles, né? Se eu não contar piadinha, não participar da rodinha, não dar risada, eles vão me taxar de chato, tá? Então eu vou, mas eu dou uma participadinha ali, depois eu saio, né? Mas aí daqui um pouquinho, o teu perfil começa a mudar. Você quer saber um crente cheio do Espírito Santo? Quer ver? Quer ter esse discernimento, dom espiritual de Deus para a igreja? É dom de Deus para a igreja. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, se não me falha a memória, ele fala assim que ele vai orar a Deus para que o Senhor introduza em nosso entendimento o espírito de discernimento e de revelação do Senhor. A igreja precisa ter discernimento, irmãos. Nós, crentes em Jesus, precisamos ter discernimento. Olharmos para o cenário que estamos vivendo atual e vermos o que é que está em alta e qual é o perfil dessa geração e qual é o nosso como crente. Porque um é o perfil do crente, o outro é o perfil daqueles que não são crentes. Qual crente você é? Daqueles que têm um perfil estragado? Ou é daquele que tem um perfil santificado, que não está nem aí com as propostas do diabo, que não está nem aí com aquilo que o diabo está oferecendo de bandeja, fala, não, essa é a minha herança, foi isso que Deus me deu, aleluia, louvado seja Deus, e eu vou cuidar daquilo que é herança do Senhor, eu não vou ceder às propostas do diabo. Já pensou um crente viver a vida inteira na igreja, crente no culto, e no mundo é mundano? E depois Jesus vinha e ficar para trás. Que tristeza, né? Nem aproveitou o mundo para ir para o inferno logo. E nem aproveitou também a fé que estava, e a salvação que estava assim, ó, na bandeja para ele. Ficou entre um e outro, dividido. Em cima do muro, como diz a expressão, né? Fica em cima do muro. Um pé na igreja, outro no mundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Irmãos, ou é do Senhor ou não é do Senhor. Ou nós somos crentes fiéis e protestantes nessa geração corrompida e perversa, ou nós somos aqueles crentes light, né? Paraguaio, que é falsificado, né? Não podemos ser assim, irmãos. Não podemos ser assim. Temos que ser como Nabote. Temos que ter um perfil de Nabote, sabe? Eu não dou o que é do Senhor, o Senhor me deu, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou trabalhar, eu vou prosperar nisso aqui, porque é isso aqui que Deus me deu, é isso que o Senhor pôs na minha frente, é isso aqui que é a herança do Senhor para a minha vida. O diabo pode vir com tudo quanto é tranqueira, o crente que tem o perfil de Nabote, ele não cede, ele não dá, ele não empresta, ele não vende, ele não se corrompe, porque foi Deus que deu, ele tem consciência, isto é herança do meu Senhor, aleluia, e eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou plantar, porque eu sei que daqui eu vou colher também, glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Louvado seja Deus. Não dê a tua herança, ó, ao diabo, não dê o que Deus te deu a Satanás, não dá, não empresta, não vende para o diabo, não deixa ele seduzir o teu coração. Lute, combate contra as propostas dele. Não deixe o diabo vencer você. Não seja tentado e ceda à tentação. Por mais que somos tentados, né? Nós somos tentados, mas não ceda à tentação. Resiste como Nabote. Nabote resistiu até o fim. Aleluia. A resistência de Nabote, irmãos, pode ter certeza que na eternidade o Senhor coroou ele de coroa,
de glória e de honra. Louvado seja Deus, porque ele resistiu firme ao Senhor e não negou aquilo que era do Senhor. Louvado seja Deus. E pode ter certeza que esta geração, e eu creio, irmãos, que há nas igrejas e no meio do povo de Deus também o perfil de Elias. O perfil de Elias. Sabe qual que é o perfil de Elias? O perfil de alguém que sabe que vai subir. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Elias sabia que ia subir, né? Ele sabia que ia subir. Se você me ver subindo, ele falou para Eliseu, aí será concedido o que você pede. Ele sabia que ia subir. Então, o perfil de Elias para nós hoje é um perfil ideal, de alguém que sabe que vai subir, é de alguém que não se contamina, é de alguém que não se deixa seduzir pela a opressão deste sistema Jezabel que existe no mundo hoje. Não se deixe seduzir. Seja um Elias para a tua igreja, seja um Elias para a tua escola, seja um Elias no seu trabalho, seja um Elias, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, para a tua geração. O Senhor te levará para junto dele, como levou Elias. Tenhamos o perfil de Elias. Grandioso Deus e bondoso Pai, eu oro ao Senhor nesta noite e sou grato ao Senhor. E peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude e que o Senhor se compadeça de nós, ó Pai querido, porque nós queremos, ó meu Senhor, ser como Nabote, alguém que planta, que cuida, que zela para colher do fruto do seu esforço, do seu trabalho. Ó Deus, nos faça entender isto, Senhor, nos conduzindo a um sentimento, Pai amado, de santidade, a um sentimento de separação das coisas do mundo. Enche esta congregação, meu Deus, de um sentimento de partida para a eternidade, um sentimento de se esvaziar daquilo que é mundano e se encher daquilo que é do céu. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor, abençoa esta congregação de maneira tal, Senhor, para a glória do teu nome, ó Deus, nós pedimos, e para a glória do teu nome, Senhor, nós agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero fazer uma oração pela minha esposa, para dar a bênção apostólica, amém? Teve mais alguém que fez aniversário aqui? Não teve não, né? E nós não orou? Acho que não, né? Venha. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá? Vamos orar. Grandíssimo Deus e bondoso Pai, mais uma vez eu clamo e suplico o teu favor para com a vida, Senhor, da minha esposa, ó Deus amado, a minha adjuntora, a quem o Senhor colocou ao meu lado para me ajudar, Senhor, para me auxiliar naquilo que é do céu, naquilo que também é da terra. Abençoa ela com as mais ricas bênçãos do céu, dê a ela saúde, paz e alegria abundante no teu Espírito Santo. Usa ela, meu Deus, como tens usado, Senhor, nesta geração, nesta congregação, e aonde o Senhor a conduzir para a glória do teu nome, usa ela para a tua glória. Abençoa minha esposa com saúde, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por ela ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe a Rosana. Glória a Deus. Tem gente que nem sabe que o nome dela é Rosana, né? Ei, irmão. Aí o pastor tá feio, né? Quando é o pastor faz aniversário, a esposa faz aquela. Mas o pastor é festinha particular. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, terça-feira nós vamos estar aqui, se o Senhor permitir, para orar e também estudarmos a palavra de Deus. No sábado do Natal, agora, no sábado que vem, já é Natal, né? Nós não teremos culto, tá? Eu não vou fazer culto no sábado, mas vou estar aqui no domingo fazendo culto com os irmãos. Então, os irmãos estão livres no sábado para poder ficar com a família, tá? Estar com a família, mas desde já eu exorto os irmãos a ordem e decência, né? Tudo com ordem e decência, como disse a irmã Vanessa na pregação ontem, né? Tudo com ordem e decência. Ah, tá.
pastor, irmão Antônio Marcos vai estar ministrando a palavra de Deus aqui no domingo, no culto com os jovens, tá bom? Então, irmãos, venha no domingo, tá? Não falte, os irmãos, se estiver por aqui, não estiver viajando para nenhum lugar, venha cultuar a Deus, venha para cooperar com o culto com a gente, vamos adorar, vamos servir a Deus. A vida do crente em cultuar o Senhor continua. O culto é sagrado, irmãos, é sagrado. Não troque o que é sagrado pelo que é profano, esteja no culto, amém? É só, né? Acho que é só. Estenda as mãos assim. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.